Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E digo ao meu escravo faze isto e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje estamos celebrando a memória de São Francisco Xavier, jesuíta, ajudou a fundar esta congregação juntamente com Santo Inácio de Loyola, e ele é padroeiro dos missionários, aqueles que corajosamente entregam tudo para seguir Jesus, para levar Jesus. E eis o que nós podemos aprender de São Francisco Xavier, nessa segunda-feira, neste início de Santa Missa. No tempo do Advento, nós vamos ouvir falar da vinda de Jesus. Tanto da vinda no Natal, que está se aproximando, depois o Advento vai nos preparando para essa chegada, e também a segunda vinda. Nossas reflexões voltam-se para a segunda vinda de Jesus também. Mas entre essas, tanto a vinda no Natal, a segunda vinda, nós falamos também dele que vem em nós agora, nos sacramentos, na oração, quando a igreja se reúne. Vem a nós em graça neste momento. É um momento propício da experiência com Jesus. Mas é preciso que pessoas tenham coragem de contribuir, de serem colaboradores para que outros povos que ainda não perceberam a presença de Jesus passem a perceber. Daí entram os missionários, que São Francisco Xavier é o padroeiro deles, e ele mesmo viveu isso. Ele foi anunciar o Evangelho, ele foi anunciar a palavra de Jesus no Japão, foi anunciar na Índia também, e ali evangelizou aquele povo. Preciso ter coragem. Jesus vem sempre, mas nós podemos colaborar no projeto de salvação. Muitas pessoas são chamadas diretamente a contribuírem neste projeto. As pessoas, os missionários, aqui na Canção Nova, aqui neste Santuário do Pai das Misericórdias, nós temos missionários aqui, com certeza, participando dessa Santa Missa, porque não tiveram a coragem de deixar tudo, mas a coragem de entregar tudo por amor a Jesus, entendeu? É bem mais frutuoso, é bem mais bonito entregar tudo para Jesus, não é? Porque falar que deixamos tudo, parece que esse tudo que a gente deixou, coisa que tem mais valor. Mas quando nós entregamos tudo, o valor está na entrega a Jesus. E, na verdade, é uma entrega do nosso ser inteiro, não é apenas entregar coisas, não é apenas entregar bens. Ah, eu tinha um emprego, deixei meu emprego e fui seguir Jesus. Mas é entregar a vida toda. E é esta vida que o Cristo vai utilizar para que outras pessoas tenham uma experiência, assim como São Francisco Xavier contribuiu para que o povo do Japão, da Índia e de tantos outros lugares percebessem a presença de Jesus, percebessem a salvação oferecida por Jesus. Você também pode fazer isso.
Alguns já fazem, outros foram chamados, mas ficaram com medo de responder, de dar a resposta. O chamado já foi feito. Colaborar ou não, depende de você. Depende de você dar o passo, você que acompanha, que já veio numa experiência de oração, mas sentiu que era chamado por Deus para isso, para segui-lo mais de perto, mas ainda não teve coragem de dar o passo, ou talvez não teve as direções necessárias para isso, mas você pode ser um colaborador para o anúncio do Evangelho, como foi São Francisco Xavier. Precisamos aprender isso dele. Com São Francisco Xavier, devemos aprender a coragem de investir tudo, investir-se por inteiro. Então é um projeto de salvação para os outros, mas consequentemente eu toco nessa salvação também, porque eu me entrego inteiramente a Jesus, dou passos com Ele, tudo que eu escolho fazer tem em vista Jesus, o reino dos céus, não para a realidade deste mundo apenas, mas para a eternidade, e contribuir para que os irmãos vivam essa experiência também. Nesta primeira leitura, diz: Ele criará em todo lugar do Monte Sião e em suas assembleias uma nuvem durante o dia e fumaça e clarão de chamas durante a noite, e será proteção para toda a sua glória, uma tenda para dar sombra contra o calor do dia, abrigo e refúgio contra a ventania e a chuva. Deus sempre age com a sua providência para nos proteger. É isso que nós vimos nessa primeira leitura. Seja de manhã, seja à tarde, seja aquele que investiu a vida para anunciar o Evangelho, para falar de Jesus, o Senhor está com eles. Investiu a vida, agora Jesus caminha e protege. De manhã, a nuvem para proteger do sol, e é abrigo contra as tempestades, podemos dizer, contra as tempestades da vida também que surgem. O Senhor é abrigo e proteção. Quando as realidades externas estão nos fazendo mal, Ele nos acompanha. Mas veja bem, e aqui nós devemos ter certa atenção. O Senhor, Ele age com a sua providência de acordo com as nossas necessidades. Então não se trata de que o Senhor vai fazer apenas aquilo que você pede. Talvez, às vezes, o que nós pedimos a Deus não contribui para a nossa salvação e não é o que de fato eu necessito. Agora, se a oração que você faz, se o pedido que você faz a Deus é de fato o que você precisa, com certeza pode ficar tranquilo, fique tranquilo que o Senhor agirá com sua glória, com a presença, com a proteção, com a providência. Às vezes você faz um pedido e não acontece aquele. Tenha certeza que Deus está providenciando e agindo com o melhor. Às vezes o que você pede não contribui para a sua salvação, mas para a perdição. Então Deus não quer permitir que isso aconteça na sua vida, nem na vida das pessoas por quem você reza pedindo alguma coisa também. Então fique tranquilo. De manhã o Senhor vai te proteger e à noite, se estiver muito escuro, o Senhor vai iluminar com aquele facho de luz, como está escrito aqui neste Evangelho. Tenha a certeza da presença do Senhor. Nós nos investimos inteiramente nele, invisto minha vida em Jesus e Ele investe em mim com a presença, com a proteção, com a providência, com a graça, com o amor. Ele vem na minha vida e uma vez que Ele vem em minha vida, eu contribuo para que Ele chegue em outras também, que Ele vá para outras vidas. Uma colaboração bonita com a graça de Deus. Primeiro exemplo, São Francisco Xavier. Agora demos esse passo, sabendo que nós podemos viver isso também, contando com o quê? Contando com a providência de Deus. Invista a sua vida e confie na providência. Quando eu falo providência, não pense apenas o aspecto material, espiritual também. Deus providenciará as realidades espirituais, providenciará um bom diretor espiritual, providenciará uma pessoa com quem você possa conversar, se direcionar, pedir direção, se aconselhar.
Deus providenciará. Confie na providência. De manhã, Ele te protege do sol. Se vem a tempestade, Ele é abrigo. E ali dentro você fica seguro. Todos nós podemos fazer isso. Aqueles que já deram passos para serem missionários, eu sou um padre missionário na comunidade Canção Nova, tem meus irmãos aqui que eu vejo também na Assembleia, mas eu sei que tem pessoas que foram chamadas e ainda não teve coragem. Coragem de investir tudo, coragem de confiar, coragem de dar passos na providência de Deus. Deus age, chama, então Ele vai te conduzir, Ele vai te direcionar. Nada de medo, permita que o Espírito Santo te direcione. E do Evangelho que nós ouvimos, nós podemos colher 3 atitudes essenciais da vida de oração. Vida de oração pessoal, a vida de oração do missionário, já que estamos falando de missionário, mas não apenas o missionário, todos nós, famílias, o trabalho, durante o dia. 3 atitudes essenciais na vida de oração. E de onde nós vamos tirar essas 3 atitudes essenciais? Essas 3 atitudes essenciais se encontram no oficial romano. Qual é a primeira atitude que ele teve? Súplica. Primeira atitude, súplica. Suplicar, pedir, apresentar. Aquele oficial romano apresentou a Jesus a situação do empregado dele, de como ele estava. Ele apresentou e suplicou, mas no texto não está nem tão claro que ele, diretamente aqui no início, ele parece que nem faz um pedido, porque ele diz assim: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Apresentou. A súplica é isso. Você apresenta alguém, você se apresenta antes de tudo a Deus e depois faz o pedido que, de acordo com as necessidades, como nós falamos agora há pouco, a providência vai agir ou não, de acordo com a sua necessidade de salvação, se vai contribuir para que você seja um homem ou uma mulher mais de Deus ou não. Primeira atitude essencial para a nossa vida de oração, súplica. Mas como é essa súplica? Um apresentar-se a Deus. Investir a vida para permanecer na presença dEle. Isso nós aprendemos e podemos copiar. Podemos e devemos copiar do oficial romano. Daí vem uma segunda atitude, que é essencial também para a vida de oração e que nós vivemos até aqui na Santa Missa. Quando nós vivemos o ato penitencial, nós não reconhecemos a nossa miséria. Então, a segunda atitude, reconhecimento da própria indignidade. Eu suplico, eu me coloco diante de Deus, mas eu sei que todo mérito provém da graça que nos foi alcançada por Jesus. Não se trata tanto de coisas que eu faço, da quantidade. Se trata de se colocar na presença de Deus. Assim disse o oficial romano: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Mas ele queria que Jesus entrasse. Esse era o desejo dele, naquela primeira intenção de súplica. Só que vocês perceberam que ele disse que não sou digno de que entres em minha casa. Ele apresentou o empregado que sofria, mas ele mostra uma extrema confiança na palavra de Jesus, que se Jesus dissesse, o empregado ficaria curado, mas com certeza, na casa dele, que ele disse que não era digno de que Jesus, em carne e osso, ali o encarnado, entrasse, mas ele sabia que algo diferente ia acontecer na pronúncia da palavra. Essa é a terceira atitude essencial para a vida de oração que nós podemos copiar do oficial romano. Confiança na palavra de Jesus, confiança no que ele diz, confiança nas promessas de Jesus a seu respeito. Talvez tenha alguma e você deixou de confiar. O oficial romano confiava. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado.
Essa é a atitude que todos nós devemos manter sempre. Súplica como uma apresentação de si mesmo a Deus. Eu quero investir tudo, Senhor, em permanecer na sua presença, em colher o melhor de vós, suplicar a Deus, reconhecer que tudo isso depende apenas da graça de Deus, da graça que nos foi alcançada, reconhecer a própria indignidade e confiar, uma confiança extrema e total na palavra de Jesus. Ainda que eu diga, que eu fale assim, não sou digno de que entres em minha casa, em meu coração, mas essa é a certeza que me move. Uma confiança extrema na palavra. Isso deve mover a vida dos missionários, daqueles que já deram passos de resposta. Isso deve mover a vida de quem é chamado agora, de quem foi chamado e está esperando algo sobrenatural acontecer para dar passos. Você precisa se apresentar na súplica, reconhecer de fato que você é indigno, claro, de tão grande dom, anunciar Jesus, levar Jesus para as pessoas, mas ao mesmo tempo deve ser movido por uma extrema confiança na palavra de Jesus que te chamou, que te escolheu. Então depende da ação, depende da graça de Deus. Convido você a rezar por uns instantes no final desta homilia, primeiramente agradecendo a Deus por confiar a ti tamanho dom. Que dom é esse? Investir a vida em Jesus. Quando eu digo investir a vida, não se exclui aqui as famílias, as pessoas casadas, aquelas pessoas que nos acompanham não são casadas também, mas você, da forma que você está, pode dar passos no dia de hoje para investir a vida, para seguir Jesus, como este oficial romano, que não era um convertido, mas alguém que de repente soube que Jesus estava, foi até ele e se apresentou. E além de se apresentar, apresentou outros, apresentou o empregado com o desejo de que ele fizesse a experiência da palavra que transforma, da palavra que gera vida, da palavra que nos cura. A tua palavra, Senhor, nos cure nesta manhã. A tua palavra nos cure neste início de semana. Nos apresentamos a vós, Senhor. Dê coragem a seus filhos e filhas. Dê coragem àqueles que precisam dar passos. Dê coragem àqueles que precisam deixar coisas, que precisam renunciar, que precisam deixar uma vida velha, uma vida de pecado, para caminhar na graça, para caminhar na santidade. Reconheça a sua indignidade, mas reconheça o poder da graça de Deus que pode transformar a sua vida para sempre. Assim, Senhor, nos colocamos na sua presença para sermos tocados, direcionados por vós. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.